Fala aí pessoas, beleza? Fala aí pessoas, beleza? Depois de algum tempo, voltando aí a fazer um, um vídeo de ajuda aí pro pessoal, mas os assuntos mais recorrentes, onde o pessoal tem mais dúvida, tentando ajudar aí. Ultimamente nosso principal problema, entre aspas, né, é o e-social e o REINF, que envolve o TAF e o TSS, além do RP, seja ele Proteus, RM ou DataSul. Então, nesse vídeo a gente vai atualizar o TAF, considerando que um cliente, o TAF já está instalado, só que está desatualizado. Mesmo depois de aplicar aqueles pacotes veiculados no portal, ainda assim existem alguns problemas e vocês vão saber por que esses problemas acabam existindo. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que se organizar. Então aqui eu sempre procuro fazer, e oriento que todos também façam, um relatório, um relatório de atendimento, um relatório que será entregue ao final de cada atendimento. E eu não vou fazer isso depois de eu executar o atendimento. Eu primeiro planejo o que eu vou fazer e esse planejamento eu já escrevo nesse documento de uma forma estruturada, de uma forma fácil, de inclusive um analista que venha depois possa verificar o documento e dar continuidade. Então, existe essa preocupação em documentar, em padronizar, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência e fazer uma entrega de excelência onde o cliente vai ficar satisfeito, onde a sua estrutura de serviço vai ficar satisfeita porque há uma continuidade. É importante você, quando for fazer alguma coisa, o faça em homologação. E uma vez fazendo em homologação, uma hora você vai ter que fazer em produção. Então, se isso não estiver bem documentado, fica complicado para que o analista que vem colocar aquilo em produção possa executar, que nem sempre é o mesmo analista que faz em homologação. Então, existe essa preocupação da continuidade, existe a preocupação com a qualidade, e a gente utiliza muito essa questão da qualidade total, de ciclo de melhoramento, para poder cada vez mais aprimorar o trabalho, aprimorar a execução, fazer uma entrega melhor para o cliente. Então, a primeira coisa, aqui pela estrutura de tópicos, que é aquele sumário automático do Word, né? A gente vai ver qual é o problema. Antes de tudo, fazer backups de banco e aplicação. O TAF e o TSS, como estão iniciando agora, tendem a ser bem pequenos, então dá para fazer um backup tranquilo na própria máquina, só por caso de alguma eventualidade você possa retornar rapidamente, ou seja, você tem um downtime menor. Mas é claro, também é bom fazer um backup fora da máquina, para qualquer tipo de eventualidade, você poder voltar. E se, por exemplo, você perder a máquina, não faz sentido fazer backup nela própria. Depois você vai baixar os arquivos de atualização e executar a atualização propriamente dita. Então, o primeiro passo é identificar o problema do cliente. Por exemplo, esse cliente aqui ele está com um erro que dá para ver claramente que é na lib. Se você observar, está dando um erro aqui FWM Browse,
que é um erro de lib, certo? Então, o que acontece? Normalmente você está acostumado a ir lá, instalar o TAF através do instalador do portal. É muito bonito, muito legal. Só que você instalou ele no ano passado. Aí agora você tem que fazer as atualizações, aí tu baixa lá o pacote acumulado, atualiza, acha que está tudo bonito, só que o seu binário, a sua lib, o seu dbaccess estão desatualizados. Aí o que acontece com isso? Esse tipo de problema, esse tipo de erro. Então, no nosso planejamento aqui, e esse documento fica sendo até um modelo para outros clientes, a primeira coisa que a gente vai fazer é o backup do banco da aplicação. É lógico que eu estou aqui na minha máquina de teste, eu não vou precisar fazer isso, mas em cliente você faz e procura documentar o que, se esse backup vai ser feito como se trata de Proteus, né? ITAF é Proteus, TSS é Proteus. Os backups devem ser feitos com os serviços parados e aqui botar o caminho onde você fez o backup do banco e fez o backup da aplicação, para que, novamente, aquela continuidade, o próximo analista possa ver, ou então o próprio cliente deu um problema nessa atualização, o pacote veio bugado, como é que eu faço para voltar? Bom, você tem aqui os arquivos e pode voltar através desses arquivos, é basicamente renomear e sobrepor. Então vamos lá. Dado a conclusão do backup, o que a gente tem que fazer? Baixar os pacotes. Então vamos entrar lá no. Eu já deixei até prontinho aqui, porque diferente da nossa premissa de serviço, que é melhoramento contínuo, o portal ele parece que tem um problemamento contínuo, que toda vez fica cada vez mais difícil de procurar, de achar, de baixar alguma coisa. Mas vamos lá, sem pânico. Quando você não sabe, vai lá na categoria, não acha. Vai lá na versão, não acha. Vai lá na linguagem, não acha. Então, como é que você pode apelar? Primeira coisa, filtra os pacotes por todos disponíveis, porque pode ser um pacote que você já tenha baixado e historicamente ele não vai aparecer aqui. Vai lá no Home e escolhe todos, todos, todos. E aí faz a pesquisa através do nome. Então, como é que você acha a biblioteca hoje? A forma mais fácil que eu encontro de fazer isso, mais prática, é ir lá em todos, todos, todos e procurar a lib. Só botar aqui, lib. E aí ele vai trazer alguns pacotes, que são pacotes de correção, que às vezes eles têm lib interna para sobrepor. E aqui eles aparecem também. Mas aqui é o que a gente quer, são as libs, que é a lib label, né? É a lib que faz a interface entre o app server, o binário do app server e o RPO. Porque você não adianta atualizar o binário, atualizar lá o app server. Se você tiver com uma lib desatualizada, ele não vai comunicar direito, porque pode ter coisas novas no binário que a lib não está sabendo transliterar. Então, a gente busca todas as libs. Infelizmente aqui vai vir lib do Proteus 11, lib ctrl, codebase. Então, para facilitar isso aqui, a gente dá um Ctrl F, TTTP 120 e pronto, a gente acha a lib que a gente quer. Para dar um confere aqui, a mais atual, lib label, Proteus 12, TTTP, que é Top Connect, 120. Marcou, baixou, beleza. Para baixar os binários, eu vou em Home, Proteus todos. Porque mais uma vez aquela questão de categoria não está vindo e tal, então mais prático é por aqui.
Uma vez que eu boto o Home Protocol todos, aí vai vir um monte de pacote. Eu procuro sempre ordenar por data do mais recente para o mais antigo. E aqui em categoria a gente vai lá e escolhe binário. Escolher o binário vai trazer essa galera aqui. O que eu preciso? O que são os meus binários? Smart Client, nesse caso aqui é aquela lib do Smart Client app, que é para você acessar o Smart Client do Proteus através da web. Antes era o Smart Client HTML. Esse cara tinha várias restrições porque funcionava em Java e tal, e era incompatível a nível de ferramenta de desenvolvimento mesmo. Esse daqui já é mais, entre aspas, nativo, então tem mais compatibilidade com o Smart Client tradicional desktop. Marcou esse cara, essa URL. Você vai precisar também do Smart Client. Agora ele está separado da versão do... Antes você pegava binário, vinha app server, Smart Client, tudo junto. Agora está separado, então Smart Client da versão 12. Infelizmente até hoje não tem binário 64 bits para o Proteus 12, o que seria ótimo a questão de balanceamento de carga e utilização de memória, endereçamento de memória, que a gente tinha essa evolução no Proteus 11 e acabou evoluindo na nova versão. E finalmente o app server na versão do Proteus 12. Tá aqui. Pegou esses 3 pacotes, marcou, download, baixou. Também vou precisar dos pacotes do TAF. E aí eu vou lá em Home, TAF, Automação Fiscal 12.1.17, que é a última versão do TAF. E vou pegar os pacotes do mais recente para o mais antigo. Aqui tem aquela pegadinha lá da versão. Esse daqui, por exemplo, o acumulado mais recente está lá na ponta da lista. Só que se você for verificar, está aqui TTTS. O que a gente precisa é o TTTP. Então, tem que baixar, tem que procurar, tem que marcar. Eu vou precisar do help de campo, vou precisar do dicionário e vou precisar da atualização acumulada TTTP. Vou precisar do menu e aí chegou no instalador, parou. Vamos lá, por que a gente está atualizando o TAF e não baixando o instalador e executando ele? Pelo simples motivo de que o TSS antigamente você tinha um instalador e um atualizador no mesmo pacote que você baixava. O TAF não tem isso. O TAF só tem um instalador onde você instala do zero. Como o cliente aqui que a gente está usando como exemplo, ele já tem o TAF instalado no ano passado, não faz sentido eu baixar um instalador, instalar o TAF do zero, e aí quando eu for executar esse TAF, eu vou ter o banco de um jeito, porque ele vai estar na versão antiga, e vou ter o dicionário de dados do TAF de outro. Então corre risco de você ter coisas na X, X2, X3 que sejam diferentes do que está no banco do cliente. E você não tem, assim como é o PDDistre, ele vai pegar só o dicionário diferencial, você não tem um que você possa equiparar tudo de novo que tem nesse cara com o dicionário de dados. Então é possível que você faça isso e o seu TAF fique capenga porque tem algum campo, tem algum recurso que existe lá no dicionário e não está no seu banco de dados, porque o seu banco de dados está desatualizado. Entendeu? Então, por isso que a gente não vai fazer a partir do instalador. Aí beleza, a gente pode fazer um instalador, baixar ele, executar ele num outro diretório e aí aproveitar os arquivos dele? Pode, isso aí é tranquilo. Seria interessante sim de fazer e tal, e aí você já teria a atualização do binário ali dentro. Só que aí eu acredito que a vantagem nesse caso não exista, porque você vai gastar banda para baixar 2 GB para poder aproveitar menos de 100 MB, que são os binários, que é o objetivo de baixar isso. E o instalador você vê que sempre ele está mais desatualizado em relação aos outros pacotes. Então ainda corre o risco de você baixar o instalador e depois ainda ter que baixar o binário porque o binário está desatualizado. Então a gente prefere dessa forma.
tá? Baixar só as atualizações e baixar os executáveis lá como se fosse fazer a atualização de um Proteus. Baixar a build, né? Outra coisa que tem que ser baixada é o TSS, que nesse vídeo aqui eu não vou fazer, de repente a gente faz depois só do TSS, vamos focar no TAF. É o mesmo esquema do TAF, entrou lá, escolhe o TSS, a versão 2017, ordena data maior para menor e vai baixando o que a gente precisa até chegar, por exemplo, aqui, cadê? Baixa esquema, RPO, cadê o RPO? Acumulado, aqui, RPO acumulado. Se eu tenho um RPO acumulado, daqui para baixo os pets eu não preciso. Esse RPO aqui já contém todos os pets anteriores. Eu preciso do RPO e dos pets posteriores. E, é claro, das URLs, arquivos de configuração e esquema. Baixei isso e já estou apto para fazer a atualização do TSS. TSS, como eu disse, é um mini Proteus também. Então, se você tiver um TSS desatualizado lá de 2000, lá de dezembro, por exemplo, você vai ter que baixar também os binários, vai ter que baixar também a lib, como a gente vai fazer aqui com o TAF. Mas isso é papo para um outro vídeo, se for necessário, se o pessoal pedir, aí a gente faz, beleza? Então é isso. Baixei já os pacotes, eu procuro, depois que eu baixo os pacotes, eu procuro organizá-los de forma a ficar mais, né, fácil de encontrar e fácil de distribuir, porque depois alguém pode precisar desses pacotes e a gente manda eles de forma separada, joga no Google Drive ou coisa do tipo. Então, eu separei aqui o pacote com a data de hoje, .build, que seria a lib, dbaccess, app server, o smart client do app server e aquela DLL do web app. Beleza? TSS, baixei também aqueles arquivos, conforme eu falei, não vou focar nele. E no TAF eu baixei a atualização acumulada, dicionário, help e menu. Beleza? Então eu tenho aqui no meu diretório C TOTOS TAF, eu tenho aqui um TAFzinho rodando na minha empresa teste. Só entrar nesse cara aqui para a gente ver. Ainda está com admin sem senha padrão. Entrei nesse cara. Aí aqui me ajuda sobre a gente ver, ó, olha a data da build dele. Ou seja, os binários desse cara datam de 1/6/2017. Tem coisa nova depois disso. E aí é que começam os problemas. A lib tá de 11/5/2017. Release da RPO é 12/1/17 mesmo, porque a gente não teve mais releases depois disso. Não existe um 12/1/18. Então, isso aqui vai ficar assim mesmo. Então você vê que, pô, tá bem desatualizado. Então a gente precisa atualizar esse cara. Vou fechar aqui. Se for aqui no diagnóstico, ele vai mostrar até outras coisas. Ó, aqui a tela de diagnóstico, você vê que é até a tela antiga. Aí está dizendo aqui que está atualizado para a época. E a gente sabe que tem coisa aí para atualizar, certo? Fechando aqui, então a gente já viu que está bem desatualizado. Vou fechar esse cara e começar a brincadeira. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, conforme está aqui no meu documento, é baixar os arquivos. Eu já baixei todos eles e eu vou jogar esses caras no meu servidor, no cliente e tal. Vou pegar uma pastinha e botar eles lá. Então, você vê que aqui eu estou no diretório onde esses caras estão no meu servidor. Por que eu escrevi isso? Mais uma vez aquela questão da continuidade. Eu não sei se for ser eu que vou atualizar em produção,
O cliente precisa ter essas informações, tem que ficar documentado quais são os pacotes que foram instalados, porque na hora de abrir um chamado o cara vai falar, seu sistema está atualizado? E aí você fala, ó, tá tudo atualizadinho aqui, ó, tem todos os arquivos, e pode até nomeá-los esses arquivos, certo? Então tá tudo aqui direitinho, baixei lá no servidor, tal, tudo beleza. E aí o que a gente faz? Começa a fazer a atualização. Para isso eu tenho que parar os serviços. Outra coisa que eu achei bem chatinha é que a instalação padrão, deixa eu já parar no serviço aqui enquanto eu falo. A instalação padrão do TAF, ela deixa o web service, ele nunca para de imediato, é bem chatinho isso. Aí inevitavelmente a gente tem que vir aqui no gerenciador de tarefa, procurar esse serviço. E você tem várias formas de procurar, mas o mais fácil é você ir lá na lista de serviços e mandar procurar o processo. Tem aqui em serviços, procura aqui, ó. Já tá parou. Parou, beleza. Menos mal, mas se não, só para vocês saberem, botão direito, abrir, desculpa, botão direito, para detalhes, e aqui ó, já vem marcadinho, é só botão direito e parar, ou então clicar aqui no finalizar tarefa, beleza? Então, vocês já estão cientes de como parar caso ele fique lá no gerúndio, parando. Agora, vamos lá, o que eu estava falando. Eu acho muito chato essa questão do TAF estar aqui embaixo, porque a letra T fica lá embaixo, né? Então, eu procuro botar sempre um pontinho na frente dos nomes e padronizar de alguma forma para eles ficarem aqui na parte de cima. Até o SQL Server eu botei aqui na parte de cima, fica mais fácil para a gente trabalhar. E, pô, esses caras aqui embaixo é chatinho, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, por exemplo, copiar o nome do serviço, vou vir aqui no prompt de comando como administrador, e aí eu venho e executo a linha de comando sc config, o nome do serviço que eu acabei de copiar, display name igual espaço, isso é importante, tem que ter espaço, ponto taf. Configurado com isso. Então agora esse cara saiu daqui e como ele tem um pontinho, ele foi lá para cima. E aí eu já tenho esse cara aqui em cima, mas bem mais prático para mim. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros serviços. Esse aqui é para um outro problema que a gente vai ver aqui na frente. Esse serviço de patch eu nunca uso esse cara, eu deixo até desativado. Porque como eu sou das antigas, eu não atualizo nada via patch, eu atualizo direto lá no DevStudio, como a gente aprende raiz, não essas paradas Nutella não. Então, esse cara aqui, então agora a gente já tem todos os serviços que importam renomeados, e aqui em cima TAF, TAF PDF e o web service do TAF, que é o REST, que é aquilo que vai fazer conexão com o RM e o DataSul, por exemplo. E uma coisa importante falar é que se eu tiver Proteus com TAF, se ele já é integrado, então se eu tenho o Proteus lá, o Proteus 12, eu atualizo ele por causa do TAF, pego os pacotinhos do TAF e tal, atualizo,
não tem porquê eu ter esse cara aqui, tá? Esse serviço de web service do TAF é só para integração com RM, DataSul e outros sistemas aí que a TOTOS porventura possa fazer algum tipo de integração. Todo o funcionamento do Proteus com o TAF, seja ele integrado ou segregado, mas sendo o RP Proteus, é via banco de dados, é via DB Access. Então não preciso do Web Service. O Web Service é só para integrações com RM e DataSul, por exemplo. Beleza? Então aqui eu já renomeei o serviço, está aqui em cima bonitinho. Agora vamos lá começar a brincadeira. Aí tá, você está no cliente, o cara não tem documentação de nada. Você não sabe nem onde é que o TAF está instalado. Para fazer, verificar isso é fácil. Só dá 2 cliques aqui, caminho do executável. Vem aqui, cola, pronto, tá aqui. Agora vamos observar o seguinte. Esse cara aqui, esse TAF, ele é tão antigo que ele não é nem o 64 bits, é o 32. Então o que acontece? Para eu atualizar esse cara, eu vou ter que jogar todos os executáveis do 64 aqui dentro e vou ter que fazer o ADBC 64, porque atualmente, se eu for observar aqui, o ADBC ele é o 32. Aqui, TAF 32. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir esse cara aqui. Vou vir aqui no ODBC 64. Vou adicionar um novo. Tá? Localhost porque o banco de dados está na mesma máquina, está na minha máquina, mesmo aqui. Meu usuário, senha para acessar o banco. E aqui eu vou escolher o banco TAF. Concluir, testei, beleza, está funcionando, tá? Só que aí o que vai acontecer? Se o DBX estiver iniciado, como ele é 32 bits, o ADBC a gente virou agora para o 64 bits. Se tentarmos acessar aqui, tá. Olha o que vai acontecer. Por quê? Vamos aqui. Observação. Sempre olhe o log. Ó, DNS ou DSN especificado contém uma incompatibilidade de arquitetura de driver, ou seja, o DNS 32 bits não foi configurado, logo não vai acessar. Então a gente fez isso só para poder mudar a arquitetura do DB Access de 32 para 64 bits. Por quê? Porque 64 bits endereça melhor a memória, ele tem uma performance melhor, ele é atualizado mais vezes e mais rápido lá na TOTOS do que o 32 bits, entendeu? Então a gente procura sempre utilizar o 64 bits. Então aqui o TAF a gente pode aproveitar esse diretório, tá? Apagar esses arquivos mantendo só o ini. Olha tudo. Vai tudo embora. Ops, eu não parei o serviço. Desculpa. Parado. Pronto. E agora a gente pega o arquivo que foi baixado lá no portal, que está aqui em build, DB Access 64 bits, e joga para cá. E aí você tem o seguinte, você tem o serviço aqui, e aí você tem aqui o serviço apontando para esse diretório e esse arquivo dbaccess.exe. Só que o arquivo novo é dbaccess64.exe. Então o que a gente faz para evitar isso?
poderia renomear esse executável, tirar o 64 e iniciar o serviço, ia funcionar de boa. Só que, o que ia acontecer? Um próximo analista que viesse, ia olhar esse diretório e falar, ó, o DB Access do cara é 32 bits, não é 64. Então quando fosse atualizar, uma próxima vez ia baixar o 32 e ia botar aqui dentro. E aí ia dar problema de ADBC e uma série de coisas. Então a gente mantém o DB Access 64 escrito ali, porque é mais uma coisa que pode ajudar ali na análise. O cara bate o olho e fala, não, isso aqui é 64. E a gente muda o serviço. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, vocês lembram que eu alterei o nome do serviço na mão de SC. Eu não alterei aqui no arquivo ini. Então, o ideal é a gente botar o nomezinho do serviço aqui, criando a chave service, name e display name, que vão popular aqueles caras lá. E aqui eu já boto o nome do serviço, salvo. Esse serviço aqui eu vou remover, porque esse cara está apontando para esse executável, então eu tenho que remover ele. Como é que eu removo? O SC de novo. SC delete. Nome de serviço, pronto, removido. Dou F5 aqui e assumir. E esse cara aqui, para eu instalar ele de novo, eu tenho que executar ele. Então, executar o... Como aqui eu já estou como administrador, eu entro no diretório onde está instalado o DBAccess. DBAccess 64.exe menos install. Aí o que ele vai fazer? Ele vai instalar e para o nome do serviço ele vai consultar no dbaccess.ini que a gente acabou de alterar, escrevendo naquela chave service. Service CC installed. Não F5 aqui, o cara está aqui. Está como manual, vou botar para automático e ó, aqui é o caminho do executável. Já está apontando para 64 bits. Beleza? Vamos levantar esse cara para ver. E agora vem aqui no monitor. Olha aqui que beleza, atualizadinho. Para fins de documentação, eu sempre procuro um print aqui dessa tela. Copiar. Vou aqui no meu documento. E lá em evidência de funcionamento, está aqui atualizado. Para que o cliente saiba que foi atualizado o DBAccess, está aqui a data bonitinha e tal. E aqui, ó, para serviço, sobrepor os arquivos, subserviço e evidência de funcionamento, tudo isso aqui já foi concluído. Vamos só atualizar o documento escrevendo concluído aqui. Beleza? Pronto. Então, a primeira parte a gente já fez. Baixar, concluído. Backups, a gente não fez porque esse é ambiente de teste. E aí o nosso documento vai ficando atualizadinho, bonitinho aqui, ó. E esse status, esse mini status aqui, a gente pode mandar no corpo do e-mail para o cliente, para o CP, para os analistas que estão participando do projeto, para saber o que foi feito. Esse aqui é o nosso escopo de atividade. E aqui, por enquanto, a gente só atualizou o DBAccess, baixou os arquivos e tudo mais. Então, isso aqui pode ser enviado no corpo do e-mail e dentro do e-mail anexar esse relatório quando for concluído. Beleza? E assim a gente faz um trabalho de qualidade, faz um trabalho que tem continuidade e um trabalho de excelência. Beleza? Então, vamos lá. Próxima parte agora, vamos atualizar o TAF. Atualizei o DBAccess, esse cara pode ficar aqui em pé. E agora vamos lá atualizar o TAF. Onde é que o TAF está? O TAF está aqui. Exatamente.
E com o que a gente vai atualizar? Primeira coisa, vamos lá, de novo na questão do planejamento. Como é que a gente atualiza o TAF? Limpa os arquivos temporários de início, e aí eu tenho aqui essa lista de arquivos que podem ser excluídos sem comprometer a estrutura do TAF ou do Proteus. Atualiza o dicionário de dados, que é botar aqueles arquivos do dicionário dentro da pasta System Load. Atualiza o menu do TAF, aplica o patch acumulado. Depois a gente vai lá no parâmetro na SX6 e altera esse parâmetro aqui, mvTAFVLES, que é a versão do layout do e-social que hoje está na versão 2.4.2. A gente vai lá e muda esse conteúdo. Depois executa o pdist. Sempre documentando, você pode ver que tem print das telas para poder ficar joia, documentação, para qualquer outro analista possa dar continuidade, para qualquer outro analista possa ver o que foi feito, analista de negócio principalmente, que vai dar continuidade parametrizando o TAF. Executou o pdist. O que o pdist faz? Ele pega o que tem de novo aqui no dicionário de dados e atualiza, tanto no dicionário quanto lá no banco de dados. Executa o pdtaf, porque agora, não sei porquê, voltou essa necessidade de executar o pdtaf. Tanto que tem uma flagzinha lá que vocês vão ver que está desmarcado e acaba marcando depois. E bota aqui evidência de funcionamento. O que você vai botar na evidência de funcionamento? Você vai entrar no TAF, vai ver qual é a versão dele, lá no help sobre. Vai ver lá que a versão do binário foi atualizada, a lib também foi atualizada. Vai ver que vai entrar lá naquele diagnóstico, printa pelo diagnóstico e o TAF está pronto para ser utilizado. Beleza? Vamos lá. A gente vai fazer um TAF genericão, tanto que a gente está vendo aqui tem o Web Service. A gente vai fazer um TAF que seja compatível com o RM, com o DataSul e com o Proteus. Se fosse só Proteus, não precisaria do Web Service, como eu já falei. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar essa galera de lixo que tem aqui no diretório do TAF. Por exemplo, aqui na parte semáforo está cheio de coisa. Bloco de tabela, etc. Então, abrir um prompt a partir dessa pasta, executar aqui, limpou, beleza. Está tudo limpo. Tem um arquivo que ele não conseguiu excluir, que é o arquivo de log do DBAX, porque o serviço está em pé. É isso aí, não vou mais. Limpou tudinho, tirou todos os logs. Está tudo de boa aqui. Beleza? O log sumiu. E agora a gente começa as atualizações. Aqui patch acumulado. Tem que botar aqui também. Aplicar. Lib. Atualizar. Sem esses dois carinhas aqui, era uma atualização simples do TAF. Um TAF mais ou menos atualizado, que os binários já estão na data correta, e a gente só vai atualizar esses outros componentes. Mas como a gente vai fazer essa atualização completa de um TAF que era de 2017, então vamos fazer a atualização da nova lib que a gente baixou aqui. Beleza? Então, pp-serve, smartplant DBAX, que a gente já atualizou, e ali.
ok. Isso que é bom ter esse planejamento prévio antes de começar as atividades, porque aqui você vê, ó, putz, esqueci uma coisa, vai lá e acrescenta, porque é um ciclo PDCA, melhorando continuamente o processo. Vamos lá, já fizemos aqui. Para não perder, porque você está executando aqui e aí de repente já chega nessa hora aqui, opa, hora de almoçar. Aí você para tudo, depois quando volta do almoço, onde é que você estava? Aí vai fazer tudo de novo? Não, isso aqui já serve como check marks, como pontos aqui de parada que você estava executando. Então eu já fiz essa parte, não preciso fazer de novo, continua a partir daqui. Tudo para prover um atendimento de qualidade. Então vamos lá no TAF, o que a gente tem que fazer agora? Atualizar os arquivinhos do TAF. Aqui, TAF. O que ele tem? Ele tem o acumulado, que é esse cara aqui, que eu vou jogar para cá. Vou pegar aqui, ó, e renomear ele. Por que eu faço isso? Porque aí criar aqui uma pasta, pet, e vou trazer esse cara para cá. Por que eu faço isso? Para que fique dentro dessa estrutura o patch, quando eu for aplicar ele lá no DevStudio, aí eu vou conseguir saber que patch é esse daqui. Beleza? Dicionário diferencial. Vou pegar esse cara, vou lá no System Load e vou criar esse cara para cá. Por que eu não copio o X2 Porque o X2 ele só é utilizado quando você vai executar aquela rotina check unique, que verifica as tabelas se elas têm duplicidade de registro ou não. Nesse caso aqui a gente não vai fazer isso, não se trata de uma migração. Se o TAF apontar que existe alguma tabela com registro duplicado, a gente vai tratar ela, mas eu vou substituir esse arquivo agora, que não é necessário. Help de campo, peguei o cara, copiei para cá, e o menu, por último. O menu fica lá na System, joguei para cá, substitui o menu que já existia, porque aqui tem outras coisas, não é só TAF, agora tem RINF, então tem um submenu lá de RINF, por isso precisa atualizar. Atualizei o TAF, beleza? Então, aquela história de novo. E agora eu vou fazer um lanche. O que eu fiz até agora? Atualizei a de campo, atualizei o dicionário, atualizei o menu e não apliquei ainda o patch acumulado, só copiei ele para lá. Então esse aqui ainda está executando. Aplicar a nova lib, não copiei ela ainda para lá. Então vamos lá. Binários. Vem aqui. Vou jogar a lib para cá. Vou pegar aqui o app server. Vem aqui. E vou sobrepor esse cara aqui. Observe que tem uma pastinha, esse 8.00. Vou pegar o conteúdo dessa pasta e mover para a pasta anterior. Mas por que isso já não vem no pacote dessa forma? Tem a dizer. Beleza? Então aqui eu atualizei todo o binário, já atualizei aqui a pastinha esse, certo? E tem também a biblioteca do WebApp.
Eu vou vir aqui, como o executável do Proteus ainda é 32 bits, não dá para usar essa LL aqui, tem que ser essa daqui. Eu vou copiar ela para cá. Já até tinha uma aqui também sobre push, beleza? E pronto. Concorda comigo que esse app server está atualizado? Então eu não preciso fazer todo o processo de novo, certo? Eu copio a estrutura desse cara, menos o ini. Vou lá no Web Service e jogo por cima. Pronto, atualizado também. O que falta agora? O Smart Client. E aí o Smart Client ActiveX não é mais utilizado. Vamos pegar só os arquivos do Smart Client e jogar para cá. Pronto, atualizar o Smart Client também. Fechei. Então o que eu fiz até agora? Vamos voltar lá no checklist. Atualizei os binários. Já apliquei a lib? Não apliquei a lib. Como é que a gente vai aplicar? A gente tem que vir aqui, uma vez que atualizei os binários, levantar o app server do TAF, não levantar do AWS, por enquanto, só do TAF. Vir aqui no Dev Studio, que eu ainda prefiro, acho melhor que o PDF. Referências, ignorar todas as fontes. Como é a primeira vez, eu tenho que reconfigurar ele. Não preciso botar o diretório de include nesse momento, porque eu não vou compilar a fonte nenhuma, só vou aplicar o patch. Então, isso aqui não precisa preencher. Mas pode preencher? Pode, problema nenhum. Já está aqui o TAF, aplicar a atualização, admin licença por enquanto. E ele vai abrir o meu diretório a partir do Proteus Data. Dentro desse cara aqui eu vejo onde eu botei os patches, marco os patches para aplicar e dou o OK. E agora é só aguardar ele aplicar os patches. O Dev Studio antigo, ele fica com esse bugzinho aqui de data e hora, mas ele funciona do mesmo jeito, tá? Só fica meio feio isso daqui. Aceita as fontes atualizadas. Ok. Vamos aguardar. Um pacote já foi, agora vai o outro. São dois pacotes relativamente grandes de atualização. Ok, estou finalizando. Finalizado. Tá, então agora fechamos aqui o Dev Studio, não vou precisar mais dele por enquanto. O RPO está atualizado com a lib e com o pacote acumulado. Então a gente já pode concluir essas duas etapas aqui. Beleza? Vamos entrar lá no TCU. Um detalhe aqui. Vamos lá. Aqui no appserver.ini, no ambiente TAF, ele está apontando para esse RPO aqui nesse diretório, certo? E no app do Web Service, ele aponta para o mesmo caminho. Então, eu não preciso atualizar o RPO do TAF e depois do Web Service, porque os dois estão apontando para o mesmo RPO, que é esse cara aqui,
Está com data de atualização e hora agora, beleza? Então, vamos lá, abrir o APSU. APSU. Abrir aqui. Ops, DDF. Está desatualizado no DDF. Como eu estou usando o ambiente de teste, o fato desse cara aqui ser DDF não tem problema nenhum, mas no ambiente real do cliente, o ideal é converter esses arquivos de DDF para C3, para que fique uma coisa mais robusta, menos suscetível a corromper arquivos e coisa do tipo. Vou procurar lá o parâmetro MV, TAF, Ops, acho que escrevi errado. Vou procurar aqui para ter certeza. Olha aí. É tão antigo que esse parâmetro nem existe. É isso mesmo? Ó, o parâmetro nem existe ainda. Talvez só passe a existir depois de executar o PDDist. Então vamos sair desse cara para você ver o quanto esse TAF é antigo. Então isso aqui vai ficar pendente por enquanto. E agora a gente vai executar o PDDist. Mais uma vez, atualizo isso daqui porque se eu for ao banheiro depois eu sei onde é que eu parei. Executar PDDist. Aí aqui tem algumas telas para você observar se jogou lá o dicionário diferencial no lugar certo, tudo mais. Se você fez backup, se você concorda com a atualização. Coisas que se você não marcar, você não avança. Marcar tudo. Aqui botar 100, continua, depois o teste, continua. Aqui eu desmarco sempre tudo, marco corrigir automaticamente. Como esse TAF é um TAF padrão, não tem customização nenhuma de cliente nenhum, então não tem alteração de campo, não tem campo customizado, não tem nada do tipo que o valha para que eu possa verificar discrepância. Então eu sigo com correção de erros automáticos e o padrão vai se incumbir de corrigir tudinho. Avanço, avanço. E agora aquela parte que demora um pouquinho, ainda mais se seu HD for de 5.200 rotações, como é o meu. E aqui, ó, você pode verificar no System Load os arquivos sendo criados em tempo real. Enquanto está sendo feita a atualização, os arquivos estão sendo criados, esses arquivos que são o diferencial e que vão atualizar o dicionário de dados do TAF antigo. Aqui ele já terminou de criar todos os arquivos e agora já começa a fazer o cruzamento de informação dos metadados para depois ele criar as tabelas no banco de dados. Eu acredito até que vai ser um pouquinho rápido isso. Vamos acompanhar. Vou dar uma pausa enquanto isso. Está terminando aqui a atualização. Vou guardar aqui, daqui a pouco vai aparecer atualizando aqui de réu. Guardar.
Agora você vê uma coisa aqui interessante, ó. Enquanto tá rodando isso daí, a minha CPU tá lá em 100% de vez em quando, demora para e tal. E olha o consumo de disco, 46%. Isso porque o disco é subido em outras rotações. Vai ficar bem bonitinho para escrita. Se eu tivesse com um disco SSD, você ficaria menos de 10%. De pausa. Olha, os arquivos de rap são gerados. Prontinho, processo concluído sem erro. Atualização concluída sem erro. Essa tela aqui é bem importante. Finalizou, ok. Quiser ver o que ele fez, acompanha aqui no log. É tudo aqui, ó. O que ele estava fazendo durante a execução do pedalista. Eu insisto que todos vejam o log. E, pô, deu problema. E alguma coisa aconteceu. Cara, executa o log e veja qual log. O que tá dando, o que tá aparecendo. Dei mole aqui, esqueci de printar a tela, finalizando, né? Mas aqui a gente pode dar como concluído. O ideal aqui é a gente printe a tela e coloque aqui, tá? Pô, aí como aconteceu agora, dei mole, passou, não consegui printar a tela. A gente vem aqui e chama um cara chamado PD View Log. O que esse cara é? Ele é um programa que abre aquela tabela MP, o PD Log, que o migrador gera dentro do banco. Então aqui eu tenho todo o log do que foi executado. Atualização, tá? Olha que interessante aqui, ó. Aqui está dizendo vermelhinho crítico, certo? Só que não é erro, é atualização. Toda vez que tem o valor antigo, o valor novo, embora tenha crítico aqui, desconsidera porque é atualização normal. Isso aqui é uma coisa que confunde muito os analistas na hora da execução. E tem aqui, ó, iniciou 11 horas, terminou 11h09, beleza? Temos aqui o arquivo de log, vou sair dele, a gente pode printar ele e jogar aqui. Tá. Agora vamos executar o PDTAF. E aí vocês vão ver o porquê.
porque ele está sendo executado agora. Antes a gente não precisava mais executar esse cara. Esse cara é um compatibilizador proveniente lá da versão 11. Desde quando estava na versão 12 não precisava mais dele, né? Agora, olha o que acontece aqui. Tá vendo aqui que tem um pendente? Por causa disso ele tem que executar esse cara. Marcar somente os pendentes. Processar. Já processou. Aqui tem a log que foi feito. Finalizou. De novo, esqueci de printar a tela e botar aqui. Mas provavelmente teste, tá beleza. E finalizei aqui. Agora, lembra que a gente não conseguiu ver esse parâmetro lá? Vamos abrir a PSDU de novo, porque agora a gente executou o pdist, o dicionário de dados está atualizado. Eu espero que exista esse parâmetro lá. Olha, agora ele existe. E como é que está marcado? 2.2.2. Então ele está ainda para o layout antigo 2.2.2. O que a gente tem que fazer? Tem que mudar para o layout novo 2.4.2. A gente vem aqui, altera esse cara. Não precisa botar espanhol e inglês porque a gente está trabalhando com Proteus em português, então só esse parâmetro aqui já é suficiente. Beleza? Aí aqui a gente também printaria essa tela mostrando que o parâmetro foi alterado, inclusive mostrando a data e a hora, né? Então a gente poderia aqui só para simular um print screen, poria aqui no documento, dizendo essa data e hora, o parâmetro foi alterado, beleza? Só que aqui para a gente, como é só um tutorialzinho, então vamos deixar assim. E agora a gente vai evidências de funcionamento da atualização. Então a gente já sabe que o APSDU está funcionando. A gente já pode iniciar o Web Service. O Web Service está iniciado. A gente dá uma olhada aqui no app console.log só para ver se não deu nenhum erro. Ó, não deu erro nenhum. E iniciado na porta 8099. Então agora vamos ver se esse cara está funcionando mesmo. Então, aqui, localhost 8099. Por que localhost? Porque está na minha máquina. Não está no servidor com IP fixo para eu poder botar aqui. A minha máquina o IP muda toda hora. Como é um teste local, eu não vou acessar de fora da rede desse cara, aliás de outra máquina desse cara, eu posso botar localhost. O Web Service Hash está funcionando perfeitamente. Então vamos lá. O Web Service Hash está funcionando, está funcionando. Vamos abrir então o TAF para ver. E quando a gente abrir o TAF, como houve atualização de RPO, vamos ter que rodar as autocontidas novamente. Vamos lá, siga TAF. Logo de cara, atualizar autocontidas. Eu sempre boto aqui, ó, isso é uma evidência de que a gente está atualizando as autocontidas, tá? Sempre boto, aqui de registro. A gente está usando com esse experimento aqui, é tanto para o Proteus quanto para o RM e tal. Então eu vou usar o Web Service para fazer a integração. Se fosse só Proteus, eu não precisaria de Web Service, tá? Mas como eu vou usar para o RM, para o Logix,
Então eu vou marcar isso daqui. Não, egípcio, desculpa. Vou dar sul. E aí eu printo para poder o pessoal saber lá que eu marquei opção de integração. Avanço. Aí aqui ele vai trazer as configurações que já estavam no TAF antes de ser atualizado. Eu não preciso fazer nada, só conferir mesmo se o banco é TAF, a gente viu lá na porta do DB Access. Muita gente tem dúvida, como é que eu sei a porta do DB Access? Vamos lá, serviços, DB Access está aqui, certo? Vou pegar o caminho dele, vou vir aqui, colo o caminho dele aqui, venho aqui no dbaccess.ini e aqui a porta, beleza? Então aqui a gente tira a dúvida quanto à porta do DB Access do TAF. Avançou. Porta de conexão do web service, a gente já viu, já testou ele na porta 8099, sabe que ele está lá. Avançou e aqui a gente vai atualizar efetivamente as autocontidas. Agora demora um pouquinho, dependendo da quantidade de dados. E isso daqui que ele está fazendo aqui, a gente pode acompanhar pelo log do app server do TAF. Está crescendo aqui. Início da carga da C1, C2, C6 e por aí vai. Enquanto ele está executando aqui, está fazendo coisa aqui no log. Já houveram mais linhas aqui. O log é muito importante. Muito importante. Onde está o log do TAF? O log do TAF está no TAF bin app server. Que é esse cara aqui, console.log. Onde está o log do web service do TAF? Está dentro da pasta app, log. Onde está o log do DB Access? Está dentro da pasta do DB Access, dbconsole.log. Aqui tem aquelas informações que a gente também vê lá no DB Monitor. Aqui. Beleza? E aqui continua processando. Aí, como é que tá? Já fiz mais coisas aqui. Agora tem uns erros toscos aqui. Não sei do que se trata. Se for um stack mismatch também não. Banco não. Ó, deu o erro aqui. Connection terminated by administrator. Por que isso aconteceu? Vamos ver aqui. Isso daqui é um erro muito comum na atualização do TAF. Muita gente está passando por isso. A gente pode vir aqui no log do TAF. Dá uma olhada aqui no finalzinho. A gente vai ver aqui que tem um erro log. Aqui na parte dos rastreios. Conexão terminada. Não fala nada. Por que a conexão foi terminada? Aí o que a gente tem que fazer? Ó, a gente vai ver que o processo foi autocontido, acho que deu, beleza? Por que deu esse erro? Aí a gente vem aqui, além de consultar no binário, a gente consulta também no DB Access. Vamos lá no DB Console. Vamos aqui no final. Olha por que aquele erro ocorreu. Existe um registro duplicado nessa tabela aqui, ó, C1A. Essa tabela está com registro duplicado. Que tabela é essa? É uma tabela autocontida. Então, durante a atualização das autocontidas, teoricamente, essa tabela deveria ser dropada, e criada uma nova com todas as regras de autocontida nova, toda populadinha. Só que ele não faz isso. Ele parece que acrescenta registros nessa tabela e registros esses que já existem. E aí dá duplicidade de chave. Normal.
Como é que a gente resolve isso? Isso é um erro comum da atualização, tá? Foi até bom aparecer agora, pra vocês verem. Primeiro a gente fecha essa galera toda. Se não fechar, a gente mata na marra. Beleza, fechou. E agora o que a gente vai ver? Bom, um dos motivos que pode ser, tá? Não necessariamente só a questão lá da própria atualização, mas eu estava com o webservice ativado enquanto estava rodando as autocontidas. Pode ser que esse cara estivesse acessando uma dessas tabelas, mas só se houvesse um momento de integração. E aí daria um outro erro latente, estava indisponível, ou o work area não existe, coisa do tipo. O erro não foi isso, foi de chave primária, chave duplicada. Então, como é que a gente resolve isso? Existe uma lista de tabelas autocontidas que a gente pode dropar, porque essas tabelas elas são recriadas no momento que roda aquele procedimento. Então, se a gente vier aqui, eu guardo a maioria das coisas no meu e-mail. E aqui tem um chamado de suporte falando o seguinte, ó. Em caso desse erro, o que a gente tem que fazer? Dropar essas tabelas aqui, que são as tabelas autocontidas, e vir aqui nesse parâmetro e zerar ele. E verificar se nesses outros estão preenchidos direitinho. O que esses outros aqui é? O alias, banco de dados, porta. Isso tudo aqui a gente já sabe que está, porque quando rodou o wizard de configuração do TAP, ele já estava com esses caras preenchidos. Então vamos lá nesse parâmetro aqui. E aqui a gente vai ter que zerar esse parâmetro. Tirando o conteúdo dele. Mais uma vez, espanhol e inglês eu preciso mexer, que o sistema estou usando a versão português, mas só para ficar bonitinho, conteúdo apagado, beleza? Uma coisa muito importante que eu estou tinha que fazer é o seguinte: deu esse erro, beleza? Eu tinha que printar esse erro aqui, certo? Mostrar aqui que esse erro aconteceu, printar, falar o que eu fiz para resolver esse erro, isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui tinha que estar aqui documentado e também o print das telas de erro, porque se eu estou executando, então mais uma vez, aquela questão da continuidade. Quem vem depois de mim tem que ter ciência do problema que aconteceu e já se preparar e de repente até fazer esse passo antes de rodar o, o configurador do TAF, beleza? Então por enquanto eu só apaguei
as autocontidas. Agora eu vou lá no APSDU e vou dropar essas tabelas. Aí eu tenho que abrir, essas tabelas ficam no banco de dados. Vou ter que abrir elas aqui. Essas são as tabelas que eu tenho que excluir. Essa, tudo ali, beleza? Eu vou dropá-las. Então, deixa eu dar um print aqui. E aí eu vou dropando um por um, Ctrl D. Beleza. Por que eu posso dropar essas tabelas sem medo de ser feliz? Porque, como o próprio nome já diz, esse procedimento é de autocontidas, ou seja, essas tabelas já vêm populadas dentro do RPO. Eu posso dropá-las, desde que eu limpe aqui esse parâmetro, ele vai, quando eu entrar, ele vai criar essas autocontidas novamente. Então não preciso me preocupar quanto ao conteúdo delas, porque não tem nenhum conteúdo que foi adicionado ali. Elas são extraídas do RPO e criadas no banco de dados. Então agora eu volto a executar o procedimento. Então eu venho aqui, já dropei as tabelas, já limpei o parâmetro. E venho e abro o TAF novamente, para que seja executado o procedimento do user de TAF, que é esse cara aqui que eu já comprei lá as telinhas. A fonte ainda não tem. Marcar isso aqui, certo? Conferir, conferir e executar. Nesse momento aqui é que ele está executando a criação das autocontidas. Então o procedimento do erro outra vez. O log já está incrementando tantas linhas que já rotacionou, já criou o console.back. Aí o problema do HD de 5.800 rotações por 5.200. Existe um programa que é o Tail. Você pode abrir esses arquivos enquanto eles são escritos. Esse programa é bem legal. Deixa eu ver aqui.
Eita, aqui. O que esse programa faz? Ele vai abrir, aí eu quero dizer rabo em inglês, né? Então aqui eu vou abrir o arquivo, tá lá eu, status, tá, serve, console vocabulário. Tá. Então, à medida que esse arquivo é escrito, ele está evidenciando, está mostrando aqui para mim, tá vendo? A partir sempre do último, da última linha. Mas aí aqui a gente já passou daquela tabela CA1, CA0, estava dando erro antes, já estamos na tabela C99. Aqui, ó, a transição já passou daquela etapa. E vamos que vamos. Como diz o outro, let's que let's. Isso aí está demorando. Mais uma pausa. Vai demorar mais um pouquinho, então vamos pausar de novo. E aí quando estava chegando no finalzinho, de novo deu o mesmo erro. Deixa eu terminar aqui, cadê? Administrator. E a gente abrindo aqui o DB Access, o mesmo erro da anterior, o mesmo erro que deu antes, só que o erro da anterior foi na C1A, agora C7.1. Me parece que essa tabela aqui é nova, C7.1. Então essa tabela aqui C7.1 está com chave duplicada, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. Vamos lá, no upstill. As outras tabelas a gente já fez, né, esse procedimento. Cancela aqui. É claro, documentar. Evidenciar que agora o erro na tabela 7 T71.
porta aqui no PSTU. Tem 7.000. Eu falo porque também é uma outra antiga. E voltamos a executar o ISO do TAF. Ele começa tudo de novo. Vamos pausar. Pronto, finalmente concluído aqui. Agora eu vou dar o print das evidências. Na evidência eu quero o log, dizendo que ele foi criado tudo direitinho, carrega todas as tabelas automatizadas. Aqui, finalizou. Ok. Essa tela, ela tem as informações que a gente vai precisar para poder divulgar para o RP, o RP quando é RM do DataSul, porque aqui tem, tá vendo, o endereço do Web Service REST do TAF. Essa informação você vai colocar lá em configurações, parâmetros e social no RM. Você vai botar essa informação aqui junto com o usuário e senha e também qual é a filial que no RM vai correlacionar com a filial no TAF. Mas isso aí é papo para outro vídeo, outra questão. Então aqui a gente confere o TAF, tem aqui o endereço do app.server.ini do TAF, qual é a porta que ele está funcionando, o Web Service, qual é a porta de conexão do Web Service, o atualizador, que eu não uso normalmente, mas tem também, e o DB Access, e aqui a porta do DB Access e qual é o banco de dados e o alias do banco de dados. Beleza? Então essa informação a gente também printa e documenta para que você tenha histórico disso. Ok. Isso aí. Agora o TAF ele sai e você tem que entrar novamente para poder utilizá-lo. Então aqui a gente chegou a fazer até essa parte final, que foi a realização, né, e evidências de funcionamento do TAF. Uma questão durante a execução do PD TAF ou PD Dister, né? Não, desculpa, durante a execução do Wizard do TAF, além das tabelas que a gente já sabia que tinha que dropar,
que são essas daqui, C1A, C1U, etc., também foi necessário a gente dropar a T71, T2D, T82, T81, T83, 84 e 85. Essas tabelas agora, o que eu vou fazer? Para o futuro, se eu tiver que fazer isso novamente, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro analista precisar fazer isso novamente, eu vou documentar isso daqui como lição aprendida. Então aqui eu vou salvar como salvar aqui como antigos. Eu já sei o que é. E aí eu já vou saber que tem que estar vazio. Aqui é só para conferir os wireless, DB, porte, então só para conferir. E essas tabelas aqui eu tenho que dropar, mas não são só essas. Tem também. Vamos lá. Qual mais eu tive que dropar? T71, T2T, T82, T81, T83, T84 e T85. Todas essas eu tive que dropar e depois executar o wizard novamente para poder gerar as autocontidas, tá? Beleza? Então isso daqui eu já salvei. Isso daqui serve como uma base de conhecimento, né? Um knowledge base para a gente utilizar. Então aqui eu posso dar como concluído também. Aqui eu vou dar como concluído todas as etapas. Eu já executei todas essas etapas. Atualizei o DBArchives, né? E aqui eu posso atualizar o meu sumário e passar lá para quem for de interesse. Copio aqui o sumário e mando por e-mail para os envolvidos no projeto, falando o que eu fiz. Aí todo mundo fica ciente do que foi feito. E aí a gente tem o TAF atualizado. A gente viu aqui os principais problemas que podem acontecer, a gente viu isso em tempo de execução, a gente corrigiu e a gente gerou uma base de conhecimento aqui para futuras instalações. Além disso, a gente tem um documento padrão que pode ser usado para próximas instalações de TAF, não só por nós, mas por outros analistas. Isso daí gera continuidade, isso daí gera um ciclo de melhoria contínua e a gente continua executando um bom trabalho e nos comprometendo com a entrega junto aos nossos clientes. Beleza? E é isso aí.